Em Apocalipse 6, nós vamos ter já a sequência dos 7 selos. E o primeiro selo é aberto e aparece um cavalo branco e um cavaleiro assentado ali, o qual tem uma coroa e também tem um arco, e ele sai vitorioso, diz aqui no versículo 2. E olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para o vencer. Em primeiro lugar, muita gente interpreta esse cavaleiro como se fosse Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. E outros refutam isso e dizem, não, é o próprio anticristo. O próprio anticristo, esse cavaleiro, está simbolizando a falsa paz no mundo. Então já temos uma grande divisão aí, porém, a maioria aceita de que seja o período inicial da grande tribulação, onde há uma harmonia, uma falsa paz no mundo. Primeiro, porque não poderia ser Jesus? Porque não foi lhe dada uma coroa a Jesus, a esse cavaleiro foi lhe dada uma coroa, ou seja, foi lhe otorgado um tempo de autoridade. Jesus já tem todo o poder, toda a glória. Nós que estamos estudando o Apocalipse, inclusive essa aula faz parte ali da sequência de aulas da matéria do Apocalipse, especificamente da Hotmart. Você pode estudar conosco, está aí o link da descrição do vídeo, universidadedoreino.com. E nós vamos ver o trono, a glória do próprio Eterno, vamos ver como Jesus tem todo o poder, toda a glória, ele governa, ele é a majestade de Jesus Cristo, todos se prostram diante dele. Agora, esse foi lhe dado, é um período só de governo, e onde esse cavalo branco está simbolizado como a falsa paz, um período de paz. E justamente essa é a primeira proposta do anticristo, quando ele comece a governar, trazendo todo o sistema global, essa paz global, gente do céu, isso já é uma realidade. Você pode ver o próprio presidente dos Estados Unidos, o Trump, está trabalhando para articular e harmonizar o que é a paz no Oriente Médio. Está querendo reconstruir Gaza, está chamando líderes para se aliançar, inclusive o Brasil foi convidado, como também no tocante à paz que ele está trazendo aqui na América do Sul, América Latina, enfim. De uma certa forma, ele quer organizar para ele estar comandando esse tipo de poder. Não estou dizendo que Trump é o anticristo, embora se é, isso aí realmente não podemos defini-lo categoricamente. Porém, estou falando, todo esse poder que está nesses líderes, nessas autoridades, queridos, é uma organização global que está trazendo harmonia e paz entre as nações, uma geopolítica, ao mesmo tempo, nessa organização, tocando principalmente no fator econômico, porque essa organização mundial vai trazer uma estrutura global, tanto econômica como política, e logicamente para isso precisará de acordos, muitos acordos. E todos nós já estamos vendo esses sinais se cumprindo, e só quem não quer ver não enxergará, tá bom? Então, podemos dizer que esse cavaleiro, eu representado aqui por esse meu desenho, falei se gostou do meu desenho, mas está aqui o cavaleiro, e ele tem um arco. Essa palavra arco em hebraico é keshet, e a palavra atará é coroa, duas coisas, coroa, embora está escrito originalmente no grego, né? Arco está toxon, vou anotar aqui em grego, transliterado toxon, e também coroa Stéphanos, que seria coroa. Quando nós vemos keshet na Bíblia, essa palavra keshet, se você vai tirar um print, aproveite agora, keshet, nós falamos sobre autoridade para dominar. Toda vez que aparece o arco, senhores, é autoridade para dominar. Por quê? Porque a artilharia, naquele tempo, os cavaleiros com arco eram os que tinham o poderio para a conquista, para avançar. Eles avançavam com arco, era a arma mais temida.
era a arma mais temida, porque existia espada de luta, corpo a corpo, enfim, várias armas que eram usadas desde as armas de defesa, mas um cavaleiro com arco, eles tinham uma habilidade para dirigir o cavalo, governar o cavalo, né? Montar no cavalo como ginete, como cavaleiro, e ao mesmo tempo eram treinados para atirar, e estavam com aljavas com muitas flechas, e esses dardos com certeza eram muito temidos, eram homens adestrados para a guerra. Então o queixe sempre foi a conquista, a própria conquista. E também simboliza a conquista humana. O próprio salmista diz que o próprio Deus quebra o arco. Quebra o arco significa, eu quebro tua conquista, eu quebro tua autoridade para avançar. Então, este cavaleiro está representando esse poderio global que estará nessa última hora trazendo uma grande conquista, e terá uma grande conquista, e vai trazer a essência de harmonia, de paz, do shalom, onde ele vai harmonizar a parte econômica, ele vai harmonizar todas as nações nessa geopolítica, nessa grande disputa. Nós vemos agora a própria Rússia com a Ucrânia brigando, o próprio Estados Unidos contra o Irã, Israel que está rodeado de inimigos, é um barril de pólvora. Então está prestes para acontecer uma grande guerra. Gente, presta atenção. Você não sabe como a China está aliançada com a Rússia e você não sabe como a Rússia ela está perdendo diante da Ucrânia e como ela vai se vingar disso e como a China vai apoiar a própria Rússia. Irã está sucumbindo, sim, parece que está morrendo, mas tomem cuidado porque aí virão as alianças para a guerra. E aí onde se levantará um poder ali no Oriente terrível. E Estados Unidos, logicamente, como uma grande potência, se levantará contra tudo isso aí. Então, está por um fio. Muita gente me pergunta, quando começa a guerra? Calma. Haverão muitos conflitos, haverão muitas guerras, haverão muitas divergências políticas, geopolíticas. Mas o que acontece? De repente, virá essa paz. Nós vamos ver em 1 Tessalonicenses, leia lá no capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, quando Paulo fala sobre essa falta de paz. Diz assim, no versículo 2 do 5, porque vós mesmos sabeis muito que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Já está nos advertindo sobre a vinda do Senhor. Como ladrão, porque ninguém sabe. Sempre digo que ele vem como ladrão, aqui a alegoria é como ladrão, porque ninguém sabe a hora. E também ladrão vem buscar algo valioso. Ladrão não arrisca a vida por tranqueira. Então Jesus vem buscar uma igreja de valor, que entesourou a palavra. Pois que quando disserem a paz e segurança, essas são as duas palavras-chave aqui em Tessalonicenses, a paz e segurança, essa é a grande jogada nessa última hora, nessa organização mundial. E aí você vai ter uma falsa paz, organização, segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. E aí, logicamente, haverá o período da grande tribulação, onde no meio, segundo Daniel, ele vai quebrar, em Daniel 9:27, vai quebrar a aliança. Israel vai ser o primeiro, a nação de Israel vai ser a primeira nação a cair no conto desse cavaleiro aqui, que teoricamente é o anticristo. É o primeiro. Inclusive vai vê-lo como o Messias. E esse falso Messias, porque ele é o anticristo, é um falso Cristo, é um falso Senhor. E ele organizará tudo isso, sabe para quê? Principalmente para driblar os interesses das nações, para que todo mundo o sirva a ele. O interesse do anticristo não é exaltar uma nação, não. É para que todo mundo o sirva, porque aí vem a tríplice aliança do anticristo, do falso profeta, da besta. Você vai ver toda uma ação tecnológica, científica. Aí nós vamos ver inteligência artificial, nós podemos jogar aí no meio tanta robótica, tanta coisa que está aí à mercê desses homens poderosos que vão dominar a terra. E também entramos no quesito, vai enganar até os escolhidos se for necessário. Tá? Então, há uma advertência da doutrina para isso. Aí surge, logicamente, essa ideia pré-tribulacionista que Jesus tira a igreja antes, também a meso-mid tribulacionista
depois que a quebra da aliança, Jesus tira a igreja, e outros dizem que só no final. Tá? Sempre digo, não se preocupe com a dinâmica de quando, que hora, porque isso ninguém sabe. E o próprio Jesus falou assim, não é a função de vocês saber o horário quando, se é antes, depois, não. Vocês têm que estar preparados. Tudo isso é uma sequência. Embora do jeito que estão as coisas, gente, pelo amor de Deus, do jeito... Eu nasci numa escola pré-tribulacionista, pentecostal, mas eu mudei de pensamento em relação a muitos itens por estudar mais profundamente a palavra. Não me atrevo a falar categoricamente que só depois da tribulação, não. Há vários pontos, há várias ideias, há várias escolas, há versículo para tudo quanto é teoria. Sempre vocês vão ver que eu sempre estou dizendo, querido, não se detenha nesse ponto. Porém, precisamos estudar. Precisamos estudar. E aí o que acontece, queridos? Aí começa esse período maligno. Olha para... Vamos ver agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E aí diz, para a igreja, no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aí já está falando desse cidadão aqui, o cavaleiro do cavalo branco, o anticristo, o poder global mundial, e o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e ou adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí está, esse é o ponto principal desse anticristo, desse cavaleiro, dessa falsa paz, que ele terá toda a concentração, tanto política, econômica, global, mundial, toda a tecnologia e ciência, para ele. Todos irão adorá-lo. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Tá? Então, tá aí as informações para poder ter uma ideia dessa ação maléfica do anticristo, esse arco, que é esse poder de conquista. Agora a coroa, logicamente, simboliza o domínio e o poder. Ele veio para dominar, ele veio para conquistar, mas para trazer um trono de autoridade e domínio. Não vai durar muito tempo, porque o Senhor o destruirá com o sopro da sua boca. Aí, logicamente, vão começar as guerras. A partir da metade da tribulação, da grande tribulação, quando já se quebra esse acordo de paz, essa falsa paz, aí já vem o cavalo. Muitos falam cavalo vermelho, mas você sabia que em grego está escrito cavalo de fogo? Lógico, vermelho como fogo, mas é cavalo de fogo. E quando nós vemos cavalo de fogo, estamos vendo especificamente piros, que é fogo. Um cavalo que representa fogo, guerra, mortandade. Aí sim, aí prepara Irã, prepara Israel, prepara a Rússia, a China, Estados Unidos e todos os países do mundo entrando para uma ação terrorífica, maquiavélica, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos estudar Apocalipse, isso estamos estudando na plataforma. Te convidamos e queremos crescer juntamente com vocês. Nos ajude, está aí o QR Code e vamos expandir esse canal para a glória do Eterno. Um abraço e um beijo no seu coração.